Está na liderança da distrital do PSD Porto há sensivelmente 10 meses. Sérgio Humberto é autarca da Trofa, o último mandato que tem para cumprir enquanto edil desta cidade do Norte. Vamos acompanhar a leitura que faz da atualidade política local, regional e nacional. Sérgio Humberto, bem-vindo. E vamos começar exatamente com o balanço que faz do seu trabalho na distrital. Quando se candidatou, dizia que queria remar contra o centralismo. O que é que lhe foi possível fazer nestes últimos meses? Nós, essencialmente, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui, Estela, sempre no Porto Canal e, uma vez mais, de poder, no fundo, contribuir com aquilo que é a minha opinião, enquanto líder da distrital, do PSD Porto, do grande distrito que é o nosso, da região norte, que sou um regionalista, portanto fazer aqui um preâmbulo que sou claramente a favor da regionalização e apelava há cerca de 10 meses a uma revolução laranja no distrito e contra o centralismo. O que é que foi possível? Nós estamos numa fase de reorganizar o partido. Nós tínhamos a consciência de que tínhamos perdido em 4 anos 1/3 dos militantes, tínhamos um conjunto de secções praticamente adormecidas. Também houve Covid, também houve a pandemia, existiram eleições. Não quero julgar aqui o passado, cada um fez o melhor que pôde e, portanto, nós vamos honrar o nosso legado. Mas, essencialmente, já abordamos temas, por exemplo, como a saúde, na Academia de Formação, onde tivemos um conjunto alargado de personalidades ligadas à saúde, nomeadamente, na altura, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o Eurico Castro Alves, entre muitas outras personalidades ligadas à saúde, em que saíram de lá dados muito interessantes que vamos apresentar. Fizemos outra Academia de Segurança e, recentemente, fizemos sobre educação. 3 eixos fundamentais naquilo que é o Estado Social, tal e qual como a justiça, tal e qual como outras questões que são fundamentais. E em que medida é que o seu mandato e esta luta contra o centralismo se faz através dessas 3 áreas, desses 3 eixos que apresentou? Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando nós estamos a falar que, agora com a descentralização e com a delegação de competências na CCDRM, que acaba por ser aqui algo que vai condicionar a regionalização, é uma falsa regionalização, nós temos que verdadeiramente olhar, por exemplo, para estas 4 áreas que são fundamentais e questionar. No Distrito de Porto, nós estamos melhor na área da segurança ou melhor do que há uns anos atrás? Estamos claramente pior. O exemplo das esquadras móveis que abriram na cidade do Porto e que, passado algumas horas, estavam a encerrar, é uma falácia à população. Portanto, e nós, se não tivermos um distrito seguro, como é que nós vamos atrair turistas? Como é que nós vamos atrair pessoas para aqui residirem? E inclui a questão do policiamento, por exemplo, no problema de drogas, que está localizado e que está também assumido na cidade do Porto, em particular? Estamos a falar de um grande exemplo. Aquilo que se passa hoje na cidade do Porto não se passava há 6, 7 anos atrás. Porque havia um programa da Câmara Municipal Porto Feliz que praticamente o Estado Central absorveu e acabou com ele. Portanto, nós queremos esse tipo de programas onde verdadeiramente a gente acautela essas questões da segurança. Não adianta assobiar para o lado e dizer que não é connosco. Há um problema de efetivo, há um problema de apoio àqueles que são os agentes, quer da PSP, quer da GNR, as nossas forças de segurança, e as câmaras municipais estão a ser obrigadas a investir na Polícia Municipal, que não tem as mesmas competências, e isto não é estar a inferiorizar as polícias, o Polícia Municipal, mas não tem as mesmas competências que um agente da GNR ou um agente da PSP. Portanto, é claramente um problema de segurança, tal e qual como é na saúde. Mas antes de irmos à saúde, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta sobre o trabalho de José Luís Carneiro, o esforço que o Ministro tem feito na administração interna por fazer esse reforço de efetivos ou então para responder a essas questões. Tem sido coerente esse trabalho? Não, aquilo que diz não é aquilo que acontece no terreno. Verdadeiramente há um discurso em termos de palavras, em termos teóricos, mas na prática a realidade não é essa. E quem está no terreno, quem lida com o comando, quem lida com os agentes, quem percepciona aquilo que é segurança, hoje se perguntar... Não é só um problema da PSP, convém dizer, até porque o resto do território que está coberto pela GNR também tem problemas. Tem as 2 forças de segurança.
menos efetivos, menos condições, menos apoios, completamente deixados ao abandono. Portanto, na realidade, veja o problema que está a acontecer com os bombeiros e com a questão da divisão da proteção civil agora de âmbito distrital. Portanto, o ministro Zé Luís Carneiro, natural do Distrito do Porto, do Concelho de Baião, não está verdadeiramente, porque não tem condições, não tem força política dentro do governo para ter meios para investir na segurança. Se nós não investimos na segurança, Estela, cada português que esteja lá em casa, qual é a percepção de segurança que tem hoje e que tinha há 7 anos atrás? É pior. Não há dúvidas sobre isto. Nós estamos pior do que há 7 anos atrás. E como é que este país, que o Sérgio Humberto diz estar pior ao nível da segurança do que há uns anos atrás, vai enfrentar já nos próximos dias uma Jornada Mundial da Juventude? Olha, eu aqui, enquanto católico, deixe-me dizer que a gente tem que rezar para correr tudo bem, porque verdadeiramente, com as greves que estão aí, e verdadeiramente com os constrangimentos que nós temos nas forças de segurança, com esta alteração ao CEF, aquilo que a gente espera é que corra tudo bem. E eu tenho consciência que vai correr. Com mais planeamento, mais desorganizado, menos organizado, verdadeiramente eu acho que temos todas as condições para correr bem. Portugal, pelo cariz dos portugueses. Agora, se fosse verdadeiramente, existisse uma tentativa de um atentado aqui em Portugal, eu tenho muitas dúvidas que Portugal hoje tenha condições de ter as forças com a capacidade com uma envergadura como é esta das Jornadas Mundiais da Juventude. Outro dos eixos nessa sua luta como líder da distrital do PST contra o centralismo passa pela saúde. Quais são as maiores preocupações neste momento na região norte? Sabemos que há várias unidades que reclamam por mais meios humanos e técnicos, inclusivamente por novas instalações, que é o caso de Barcelos. Temos o caso de Barcelos, temos o caso de Amarante, com um investimento de 40 milhões de euros, uma infraestrutura hospitalar gasta e que está completamente ao abandono, e portanto isto não tem coerência. Temos, no fundo, os centros de saúde quase todos com dificuldades de recursos humanos e com falta de meios. Com esta questão da descentralização, Estela, as pessoas que tenham a consciência lá em casa, o Governo quis empurrar a responsabilidade para as autarquias. Mas, verdadeiramente, o que vai ficar na responsabilidade das autarquias são as infraestruturas e são os assistentes operacionais. Nós não vamos coordenar se o centro de saúde vai poder abrir até à meia-noite e as câmaras municipais estavam disponíveis a pagar por isso. Melhorar os serviços. Se nós melhorarmos os serviços dos cuidados primários, se calhar não tínhamos tantas pessoas nas urgências. Portanto, há falta de recursos, há mais dinheiro a ser investido na saúde, mas hoje nós temos mais pessoas sem médico de família, portanto, aumentou esse número de pessoas, temos as nossas infraestruturas mais degradadas, temos os nossos profissionais de saúde sem material. É isto que se passa hoje. E urgências a fechar, o caso de Braga, problemas no hospital de Penafiel. Imensos, e portanto, esta é uma realidade. E quando temos outro ministro, Manuel Pizarro, também do Norte, e, portanto, aquilo que nos preocupa verdadeiramente é que eles têm um discurso do ponto de vista teórico, mas que não joga com a realidade. Portanto, isto é atirar areia para os olhos das pessoas. O que está a dizer é que é difícil fazer política para todo o país, inclusive para o Norte, mesmo quando se é do Norte, a partir de Lisboa. O problema, eu digo isto de uma forma tranquila, eu não tenho nada contra os lisboetas, bem pelo contrário. Eu tenho contra os alisbonados, que são aquelas pessoas do Norte e do Centro do país e até das regiões autónomas e que, quando chegam a Lisboa, ficam com os tiques de lisboetas. Portanto, parece que se esqueceram das suas origens e que Portugal é um só. Portanto, contra os lisbonados eu tenho. E verdadeiramente há pessoas, e estamos a falar desses casos, que se esquecem verdadeiramente das suas raízes, quando aqui é a força motriz do país, da economia, da atração de investimento, de bens transacionáveis, de exportação, de condições para fazer Portugal crescer. Sérgio Humberto, nesta linha de crescimento ou de tentativa de aproximar, o Governo foi criando este processo de descentralização
com alguns desvios de percurso, dificuldades também, como se fossem montanhas e vales. O que é certo é que chegamos a uma fase em que o processo avançou com a requalificação das escolas e a assinatura nos últimos dias de um protocolo nesse sentido. Deixa-o mais descansado chegar a esta fase ou a preocupação de futuro é maior ainda? Absolutamente igual, porque as expectativas eram extremamente baixas. Nós tínhamos a consciência que estávamos a ser enganados. Portanto, aquilo que foi transmitido, porque verdadeiramente havia decretos-leis que deviam ser colocados cá fora já há anos e não foram colocados, mas nós continuamos com várias questões relativamente aos estabelecimentos escolares. Se vai ser financiado pelo PT 2020, dificilmente, porque ele acaba este ano. O PT 2030 não tem avisos e já perdemos 2 anos e meio, Stella. Nós estamos a falar que o PT 2030 verdadeiramente é 21-27 e não vamos ter o mesmo período pós-27 de que tivemos nos anteriores. É muito mais reduzido. Temos o PRR que não está a ser aplicado, não chega às empresas, não chega às IPSS. E o que é certo é que verdadeiramente este aviso que saiu, eu espero que seja financiado com ou Orçamento de Estado ou com o PRR, que não vá buscar aos POs regionais. E esses estabelecimentos de ensino precisam de rapidamente de obras para poder dar as melhores condições e infraestruturas e as melhores condições para os nossos alunos. É o caso da cidade do Porto, é o caso de Matosinhos, é o caso de Valongo, é o caso de muitos concelhos, Tâmega e Sousa, que estão a precisar dessas obras. E, obviamente, o Estado Central tem que resolver esta preocupação dos autarcas. E quando as pessoas dizem que o Estado Central não é uma pessoa de bem, é mesmo isso. Não adianta nós reunirmos com o delegado de gesto, ele não tem competências. Não adianta reunir com a RS, ele não tem competências. Hoje um autarca, para definir fundos comunitários, tem que ir a Lisboa. Já não vai à CCDRN. E, portanto, a realidade que nós temos hoje, tal e qual como dizia, e não foi uma gafe, porque às vezes, porque é verdade, saiu a ministra Ana Brunhosa. Portugal hoje está mais centralizado do que nunca. Sérgio Humberto, chegou a pensar sair da Associação Nacional de Municípios, nunca o fez. O que é que o convenceu a ficar nesta associação? É algo que ainda está em cima da mesa, porque verdadeiramente, e aqui não está uma questão partidária, isto que fique muito bem claro, até tivemos algumas divergências com o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, com o Ribal Esteves, houve uma troca e eu achei que a seguir não devia responder, porque a Associação Nacional de Municípios não pode ser o escudo do governo. Eu não posso permitir, enquanto líder da Distrital, porque vamos ser sinceros, eu estou à frente da Câmara Municipal da Trofa há mais de 2 anos e meio, nem isso. Mas há uma responsabilidade, mas há uma coisa que eu faço. Eu adoro aquilo que eu faço. Como Presidente de Câmara, como líder da Distrital, como Vice-Presidente da área metropolitana do Porto, também do Conselho Estratégico de Obras Públicas Nacionais, porque acredito que verdadeiramente nós temos que partir aquilo que está cristalizado. Mas não se sente representado por esta associação? O que é certo é que a Associação Nacional de Municípios, já na anterior direção de Manuel Machado, portanto, foi completamente enganada e comprada pelo Governo. E continuou pela atual líder. Se não houvesse e não existisse autarcas como o do Porto, o da Trofa, o da Póvoa, o de Pinhel e muitos mais, a dar um murro na mesa, hoje o cenário era muito pior do que aquele que é hoje. Luísa Salgueiro é permissiva àquilo que vem do Governo? Isto é claro. Luísa Salgueiro, quando próxima de Costa e de Pizarro, como nós sabemos, comete... Como é que é possível uma Presidente que é de todos os municípios, todos não, que agora é só de 307, quando desrespeita aquele que é um estadista, professor Aníbal Cavaco Silva, que foi quando verdadeiramente Portugal cresceu entre 85 e 95, abandona quando um ex-Presidente da República, um ex-Primeiro-Ministro, uma figura do Estado, está a falar. Ela não se sabe a representar em termos pessoais e nem tão pouco enquanto Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Ela estava a representar os municípios portugueses.
e abandonou essa cerimónia com uma falta de educação, deixa-me dizer, porque não há outro tipo de adjetivos ou subjetivos para aplicar a isto, porque ela estava a representar os autarcas, as autarquias. E, portanto, isto não é admissível numa democracia. Só se tivesse na Venezuela eu acreditava que isso é possível. Em Portugal eu não posso permitir que isso seja possível. Falamos em Portugal e em casos que muito têm incomodado a nossa democracia e estamos a falar vou colocar aqui em cima da mesa o tema corrupção, alguns dos casos que envolvem elementos do governo, nomeados, elementos também das autarquias, escolhidos, eleitos pelo povo. O Sérgio Humberto é um dos quase 60 autarcas que foi constituído arguido no âmbito ainda da Operação Teia, tem a ver com as questões das lojas interativas do turismo, com a entidade Turismo Porto e Norte de Portugal. Entretanto, sabemos esse processo no que diz respeito aos autarcas e assim mesmo foi arquivado. As notícias estão ainda disponíveis, circulam. Se nós procurarmos na internet, elas estão disponíveis. Sérgio Humberto, sente que a sua imagem foi afetada por isso? Claro que sim. Isto é muito preocupante para quem desempenha funções públicas, ver o seu nome jogado de forma muito simples à comunicação social e de forma como atua o Ministério Público. Eu questiono. E agora, eu apetece-me quase dizer que hoje para um político, para um autarca, eu vou falar dos autarcas, para um autarca, ser arguido é quase currículo, não é cadastro. Diga-me um autarca que não tenha sido arguido. Eu já fui 6 vezes e nunca fui acusado. Aliás, só neste processo, como eu salientei, eram 59, perto de 60 autarcas. Sim, e é um processo que vinha da minha antecessão. Portanto, isto era um processo, eu fui constituído arguido como Presidente da Câmara Municipal da Trofa. Se fosse a Estela, o António, a Maria, o Joaquim, teria sido constituído arguido na mesma. Portanto, hoje nós temos um Ministério Público, e não tenho medo de dizer isto, que é muito mais para o folclore e para o teatro do que verdadeiramente para a ação. Eles deviam estar preocupados com os casos com o Ricardo Salgado, com quem passa droga, o problema de tudo aquilo que é o comércio paralelo, o caso, sei lá, de Marquês. Mas concorda que os políticos, sobretudo aqueles que estão em funções políticas, têm de ser escrutinados também pela Justiça? Ser escrutinados. Agora, verdadeiramente não têm, enquanto são arguidos, e estou a falar, por exemplo, vamos imaginar a falar do caso Tutti Frutti, que envolve 2 deputados, que envolve o PST, que envolve o atual Ministro das Finanças e que envolve o atual Ministro do Ambiente. Passados estes 7 anos, estamos a brincar que ninguém foi constituído arguido. Como é que sai a notícia cá para fora? Porque já tinha seguido anteriormente, mas que novidade é que houve? É claro que foram procuradores. E se calhar, eu ao dizer isto, a seguir, estou a levar com outra. Não tenho medo, não tenho telhados de vidro. Eu tenho dito isto muitas vezes. Se eu tiver que ser acusado ou arguido por uma coisa que verdadeiramente é uma causa, e pela verdade eu não tenho problemas nenhuns, mas não pode acontecer de o Ministério Público, quando não tem verdadeiramente provas para acusar uma pessoa, os políticos não estão acima de ninguém. Os políticos são povo, representam a sociedade. E quem comete ilegalidades deve ser penalizado. Ponto. Agora, não se pode ser acusado por mexer um copo daqui para acolá, como foi, por exemplo, o Presidente da Câmara de Taboaço. Por causa de uma janela e de um alpendre de uma habitação ter suspensão de mandato. Ele tem filhos, ele tem pais, ele tem mãe, ele tem esposa, ele tem amigos. Ele não está a oferir Mas é ou não um desconforto ter casos num partido como o seu, e o senhor é dirigente, tem também uma palavra a dizer, por exemplo, sobre o que aconteceu recentemente com Joaquim Pinto Moreira, com algumas dificuldades de entendimento em relação às funções que desempenhava enquanto deputado e aquele que era o entendimento da direção do partido? Qualquer acusação ou constituição de arguidos, é claro que é um desconforto, é preferível não ser, não é? Aquilo que eu estou a dizer é verdadeiramente aquilo que se exige ao Ministério Público é celeridade nos processos. Joaquim Pinto Moreira não pode ser, vamos ver, ele teve agora a acusação, ele não pode ser julgado daqui a 6 ou 7 anos, ou daqui a 10. Ele tem que ser julgado daqui a 1, 2 meses. Ou é culpado ou não é culpado. O que nós queremos é celeridade no processo. É constituído arguido, foi acusado, que se faça o seu julgamento. E que não pode
é haver aqui uma perpetuação no tempo e que daqui a 6, 7, 8, 9, 10 anos, com o desgaste que acontece, verdadeiramente estar aqui quase de uma forma negativa a colocar um rótulo logo como condenado. Nós estamos já em quase contagem decrescente para umas eleições em 2024, serão europeias, a decidir-lhe-á mais, creio que, as autárquicas do ano seguinte, 2025. O PSD, o que vai fazer para não ser prejudicado com estes casos, sobretudo na região norte, onde, como disse, quer fazer crescer a onda laranja e onde quer, pelo menos, creio que manter e até aumentar o número de autarcas? Nós não queremos manter o número de autarcas, nós queremos aumentar o número de autarcas e aumentar o número de autarquias. Nós queremos mais juntas de freguesia, mais câmaras municipais, mais membros da Assembleia Municipal. O PPD-PSD, nós queremos um PSD à moda do PPD. Perto das pessoas, perto do povo, na casa das máquinas. Não queremos estar dentro de quatro paredes. As reuniões são precisas, as ações têm que se fazer, os planos de ação têm que estar muito bem efetivados e as pessoas têm que entender quais as diferenças, as reais diferenças entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Eu, enquanto social-democrata, defensor da democracia e, obviamente, de cariz social, humanista, personalista, nós temos que demonstrar as diferenças de ideologia. Nós não somos verdadeiramente dois partidos iguais. Somos muito distintos. Enquanto o Partido Socialista quer acabar com a classe média, nós queremos acabar com os pobres. Enquanto o Partido Socialista quer nivelar por baixo toda a população, que quem ganha 1.200 euros líquidos é uma pessoa rica, não é. Hoje eu questiono lá em casa quem nos está a ouvir. Quem ganha 1.200 euros líquidos consegue fazer a sua vida de forma tranquila? Não. Sobrevive, não vive. E, portanto, nós queremos é que a classe média seja cada vez maior. O Partido Socialista quer que exista cada vez mais Estado. Nós queremos que exista cada vez mais privados a criar riqueza. O Estado tem que existir para o Estado social, que são as pessoas. E claramente estamos focados nas autárquicas porque o PPD-PSD é claramente um partido focado no poder local. Em 2001 tínhamos 12 autarquias, hoje temos 5. Uma era do CDS e o Partido Socialista tinha 5 na altura. 22 anos depois, nós estamos no cenário oposto. Dizem, é difícil mudar isto. É. Mas se fosse verdadeiramente, ou se fosse fácil, estavam outras pessoas. Se fosse difícil, estamos nós para fazer este trabalho. Há a moda de Francisco Sá Carneiro, de Aníbal Cavaco Silva, de Pedro Passos Coelho e de muitos outros que não são. Com as saídas que se avizinham, que é o seu caso, da Câmara da Trofa, no total estamos a falar de 8 autarquias que vão ter de mudar de rosto por força da lei. Sérgio Humberto, o PSD está com capacidade neste terreno autárquico de recrutamento à altura daquilo que exigem esses seus objetivos de aumentar o número de autarcas? Está, não tenho dúvidas nenhumas. Essa é uma questão que está muito clara relativamente a isso. Tem muita gente da sociedade civil que está a entrar como militante, está a dar a cara. Outros não estão porque têm medo de retaliações, vamos ser sinceros com isto. É algo que numa democracia causa-me a mim, alguém, um político que eu ainda me considero jovem. O que é que quer dizer com retaliações? Com medo de dar a cara de um partido e que possa a sua empresa ou o seu negócio ou a sua profissão ser prejudicada por dar a cara para outro partido. É algo que nós não podemos admitir. E neste caso está a falar do Partido Socialista? Estou a falar do Partido Socialista. Nós temos a consciência que verdadeiramente há quase uma perseguição a alguém que dê a cara por um outro partido. Vamos ser claros, o Partido Socialista está a governar na extrema-esquerda. O Partido Socialista não está a governar no centro-esquerda. Está a governar António Costa, está claramente a lidar na extrema-esquerda. Portanto, ao estilo da Venezuela, ao estilo da Rússia, de Putin, está a governar o país desta forma, sem nenhuma medida. Isto é que é preocupante. Nós podemos criticar Sócrates. Eu vou dizer, se calhar, uma grande asneira e politicamente incorreto. Todos nós podemos fazer a avaliação se Sócrates é verdadeiramente o culpado ou não. A Operação Marquês, lá está. É um caso que já devia ter sido decidido. Se calhar vai ser impune disto tudo. Mas ao Sócrates nós reconhecíamos algumas medidas que foram importantes para o país. O cartão de cidadão, as energias renováveis,
O choque tecnológico, hoje eu pergunto, António Costa tomou alguma medida verdadeiramente reformista para pensar Portugal daqui a 10 anos? António Costa toma medidas a pensar no umbigo dele, depois no umbigo dele, depois no umbigo dele e depois apenas no Partido Socialista. E joga com a questão dos funcionários públicos... Com o crescimento económico também. O crescimento económico não depende verdadeiramente, ou não está a depender de medidas do Governo. As empresas estão a ser perseguidas pelo Estado Central. Portugal, o ano passado, teve a maior carga fiscal de sempre. Aliás, em sucessivos anos, tem batido esse recorde. Este ano, com dados de maio, já estava, do que aquilo que estava previsto em orçamento, já recebeu mais 2 mil milhões de euros. E nós perguntamos, onde é que está isso? Agora vão acabar as cativações. Portanto, onde é que está isso? Acabar, vamos ver. Vai acabar em termos de palavras, mas verdadeiramente o que nós sentimos é que quem manda nisto tudo é o Ministro das Finanças. Porque as cativações existem. Hoje está-se a injetar mais dinheiro na saúde, mas verdadeiramente os serviços não estão melhores. Sr. Humberto, vamos voltar-nos a focar nas autárquicas, que há aqui um outro tema que eu quero lançar e que tem a ver com um âmbito mais local da Câmara do Porto. Sabemos que é a segunda Câmara mais importante, também para o PSD, porque com a saída que vai acontecer de Rui Moreira, apoiado pelo movimento, vai também obrigar os partidos políticos a fazerem talvez outras apostas. Acha que o PSD, do ponto de vista do imediato, e esta é uma negociação talvez mais local, mas que importa perceber qual é a leitura do líder da distrital do PSD, vai ainda suportar até ao final do mandato Rui Moreira, como tem feito para a aprovação de orçamentos na Câmara? Sim, se continuar nesta linha de ação, não tem como ser diferente. Se Rui Moreira mantiver aquilo que é a sua linha dos últimos anos, nós claramente estaremos, no fundo, a apoiar. Agora, há uma coisa que lhe deixo clara, Estela. O PPD-PSD vai apresentar a lista à Câmara Municipal de Porto, portanto, e vai apresentar uma excelente equipa, porque também é importante o candidato, mas mais do que tudo é importante a equipa e é importante o plano de ação. Eu não estou a falar programa, eu estou a falar plano de ação. E há muita coisa que nós pensamos que tem que ser feita no município do Porto. E, portanto, estamos a trabalhar em conjunto com a secção, com a distrital, com a nacional, com esta verticalidade, quer do ponto de vista de estruturas, quer também na verticalidade de ideias, de pessoas, de abrir à sociedade civil e, obviamente, de apresentar as melhores condições para vencer a segunda Câmara mais importante do país. Vejo com muita convicção a falar dessa lista. Ela já está fechada? Não. Estamos a mais de 2 anos. Seria se me questionar se existem nomes na nossa cabeça, claro que existem. Não o vamos colocar cá fora. Não adianta estarmos aqui também a enganar isto. O que nós estamos a trabalhar verdadeiramente é um conjunto de nomes, numa equipa, num plano de ação para apresentarmos com a força e para vencer a Câmara Municipal do Porto. Mas será alguém do PSD e não um independente? Isso é uma certeza? Não lhe posso dar essa certeza, porque eu quando lhe estou a dizer que nós somos um partido verdadeiramente que se quer abrir e se está a abrir à sociedade civil, que está a ter mais militantes a inscreverem-se, a querer exercer, no fundo, e fazer política. Portanto, há muita gente que está, no fundo, envolvido neste projeto. Gente com muita capacidade e que já demonstrou isto, quer no setor empresarial, quer no setor, na área associativa, em diversas dimensões. O que nós queremos verdadeiramente é homens e mulheres com capacidade e um bom plano de ação. Mas enquanto dirigente do PSD Porto, gostaria mais de ver, por exemplo, um Paulo Rangel ou um Miguel Guimarães como cabeça de lista? Olha, muitos nomes são lançados. Eu já ouvi falar de uma dezena de nomes como candidatos ao município do Porto. Nós estamos a tratar o município do Porto, não vou dizer que se trata o município do Porto igual aos outros, mas estamos a tratar os 18 municípios do Porto e já estamos a trabalhar nisso. Posso dizer que a seguir vou sair e vou ter uma reunião com uma secção onde somos oposição e que estamos a trabalhar nisso. Agora, qualquer nome que saia nesta altura, Estela, é para queimar.
E, portanto, não vai ouvir da minha boca qual é que eu gostava mais. Mas o PSD vai escolher em função daquilo que for a escolha do PS? O PSD vai escolher naquilo que for a sua melhor opção. O PSD não está em função do Partido Socialista. Nós, do Partido Socialista, já sabemos o que é que temos. Ou teremos Manuel Pizarro, ou teremos Zé Luís Carneiro. E, portanto, ou então um Tiago Barbosa Ribeiro, mas é este o cenário. Não são outros. Portanto, isto é clarinho para nós. Nós não é em função do cenário do Partido Socialista. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que ter a consciência que o eleitorado do Porto é próximo do Partido Social Democrata. E que o PSD quererá, com certeza, um candidato forte. E o PSD quererá um candidato forte, candidato ou candidata. Portanto, é nessa linha que nós vamos trabalhar e é uma convicção de que vamos conseguir recuperar o município do Porto para na tal Revolução Laranja, como aconteceu na Ucrânia em 2014, porque o Distrito de Porto precisa disso, obrigatoriamente. O senhor já disse numa entrevista que o Rui Moreira era um quadro que o PSD deveria aproveitar no futuro. Em que é que se pode concretizar esta ideia? Rui Moreira já foi militante do Partido Social Democrata. Muitas pessoas associam Rui Moreira ao CDS. Mas, verdadeiramente, Rui Moreira já foi militante do PPD-PSD. Entretanto, com as refiliações, não se filiou, na altura era, salvo erro, presidente do partido, Marcelo Rebelo de Sousa. As políticas que ele tem aplicado, verdadeiramente, nós olhamos, são políticas social-democratas. Aposta no investimento, acreditar nas pessoas, não ser tudo Estado a fazer tudo. E, verdadeiramente, são estas as políticas que o Rui Moreira... Aliás, nós olhamos para a equipa do Rui Moreira e aquilo que nós vemos é PSD-CDS. Isto foi a confusão que existiu. E em que é que interessaria o papel de Rui Moreira num PSD tal qual o conhecemos? Poderia ser para um cargo lá fora, Bruxelas ou Estrasburgo? O Rui Moreira será aquilo que entender e que o partido estiver disponível. Obviamente que quando se fala aqui de europeias, se calhar passa pela cabeça do Rui Moreira, se calhar fazer parte de um governo, ser comissário europeu, ser embaixador da ONU. Estamos aqui. Agora, é um quadro verdadeiramente que o PPD-PSD tem que cativar e voltar ao com que ele se volte a refiliar no PPD-PSD. Eu não desisti e não desisto tão facilmente de que ele se volte a refiliar no PPD-PSD. E tem boa relação com o Rui Moreira? Eu tenho uma ótima relação com o Rui Moreira, como tem muita gente, e o Rui Moreira é uma pessoa super nobre e cativante, e, portanto, essa relação mantém-se de forma absolutamente, apesar de às vezes discordamos de algumas coisas. Isso é normal e, portanto, temos que encarar com naturalidade. Estamos na contagem decrescente, vamos encarar outro tema com naturalidade, até porque peço-lhe agora que sejamos mais breve nas respostas, até porque teríamos mais assuntos para tratar, mas não vamos conseguir. A Metro do Porto anunciou que a ligação Jomaia-Trofa poderá ver fechado o planeamento no quadro do Portugal 2030. O que é que sabe oficialmente sobre esta decisão? Que vai ser lançado o concurso para esta linha e também para Gondomar, concurso para projeto de execução, ou concessão-construção, neste caso, e, portanto, que está para ser lançado no próximo mês de agosto. E que, entretanto, no próximo ano seria lançado o concurso, no fundo, público para execução da obra. É algo que... estamos a ver acontecer alguma coisa, o que é importante, já saiu da gaveta do dossiê, com mais de 20 anos, estamos a trabalhar, no fundo, de uma forma muito subtil, sóbria, sem colocar a expectativa cá fora, porque os trofenses, os maiatos, mas quando falamos de meta até à trofa, falamos da região. A trofa é a porta de entrada da área, a porta norte de entrada da área metropolitana do Porto. E um concelho, obviamente, com muitas empresas, com muita indústria e com muita força. Mas, sobretudo, para esta área da área metropolitana e para também o Minho, é fundamental este metro, porque existia um transporte e que deixou de existir. Portanto, as pessoas já estão a ser enganadas há mais de 2 décadas. Foi lançado concurso, foi anulado. É agora, houve outdoors, houve
quase lançar a primeira pedra. Ou seja, está desconfiado houve que isto se ações. concretize. Eu só acredito quando vir as máquinas no terreno. Mas gostava de ver isso acontecer ainda enquanto autarca da Trofa? Gostava de ver isso acontecer ainda quando autarca da Trofa e tenho essa esperança. Sr. Humberto, uma última questão e que está relacionada com a regionalização. Aliás, começamos esta conversa quase por aí, até com essa sua declaração de voto, vamos chamar-lhe assim, um regionalista convicto. Sente, de certa maneira, que o facto de ser dirigente do PST, autarca da Trofa e, obviamente, um defensor da regionalização é incompatível com a atual direção do seu partido, que negou ao Partido Socialista a realização do referendo no próximo ano? Não. Verdadeiramente, se me disser se eu senti desconfortável quando o líder que eu apoio, Luís Montenegro, e falo líder, não falo presidente, o Luís Montenegro será, e acredito, esta é a minha convicção, que será primeiro-ministro de Portugal. Mais um ano, menos ano, mais para a frente, mais para trás, é esse o caminho que nós estamos a trilhar. E verdadeiramente não fiquei satisfeito de ouvir dizer que a regionalização que tinha que ser decidido mais à frente. O que é certo é que colocou uma pedra sobre o assunto porque havia assuntos mais importantes para tratar. E verdadeiramente, vamos ser sinceros, existem. Eu gostava que fossem tratados em paralelo. Os problemas que nós temos neste momento, hoje, no Estado Social, que precisam de ser resolvidos, as reformas que precisam de ser aplicadas. Nós tínhamos dois países iguais. Um país com menos população que Portugal, que a Irlanda, há uns anos atrás, estavam os dois equiparados. Hoje a Irlanda cresce acima de Portugal drasticamente, recuperou uma economia fantástica, é dos países mais desenvolvidos, e Portugal ficou cá em baixo. Porque toda esta trajetória tem que ser feita. Se não houver coragem, um político hoje, mais do que aquelas características de saber falar, saber estar, de ter bom dom oratório, de ser sério, correto, precisa ser humilde, escutar a população e ter coragem. E quem não tiver essa disponibilidade para ter coragem, para tomar decisões, verdadeiramente não deve estar na política. Portugal hoje precisa desse tipo de pessoas na política. E o PSD também? E o PST está a fazer isso. O Luís Montenegro já tomou medidas corajosas, demonstra a sua humildade, demonstra sempre a vontade de estar próximo das pessoas, de escutar o movimento associativo, as empresas, tudo aquilo que são as forças vivas do nosso país e, portanto, é isso que vai acontecer. E, portanto, aquilo que eu desejo é que ainda será, no nosso tempo, Estela, com certeza, que a região norte será uma região, porque eu estou convencido que o caminho tem que ser por aí. Rapidamente, Sérgio Humberto, poderá vir a ter coragem para aceitar um outro desafio autárquico, se for caso necessário para o seu partido? Não me passa pela cabeça aceitar nenhum desafio autárquico. Hoje, um político nunca deve dizer nunca, porque depois estas coisas ficam sempre registadas. Hoje, tenho a consciência que estou a trabalhar para encontrar as melhores pessoas para ser os candidatos às autárquicas de 2025, as melhores pessoas. É nisso que eu estou focado. E aqui não entra Sérgio Humberto. Sérgio Humberto, muito obrigada muito obrigado, por ter entrado Estela. no Porto Canal. Muito obrigado.